Nessa aula nós vamos falar sobre a LSP, Liskov Substitution Principle, que é o princípio de substituição de Liskov, tá? Esse princípio tem a seguinte definição: os subtipos devem ser substituíveis pelos seus tipos base, certo? Também tem uma outra definição que é bem sinônima, que é classes derivadas devem poder ser substitutas de classes base. São, digamos assim, conceitos bem parecidos, né? O que ele quer dizer é que se tivermos uma herança, né, esse princípio de Liskov fala a questão da herança, né? Mais uma vez a herança entrando aí em tópicos de discussões, até também em princípios de boas práticas, né? Tá falando que na herança, a sua herança, para ela ficar bem, digamos assim, de uma forma adequada, se você poder pegar o tipo base, né, a sua classe básica, a sua classe mais alta, e poder substituir, né, poder pegar ela e substituir as suas derivadas, as suas filhas, quer dizer que sua herança, digamos, entre aspas, está coesa, né, está certa, está adequada, ok? Esse princípio, ele é assim, digamos, é bem sutil, tá? Não é uma coisa... Ele não é um princípio que você vai pegar de primeira, tá? É uma coisa, assim, bem sutil, mas é importante porque é um princípio bastante útil. É um princípio também que vai te ajudar a escolher até se você deve ou não utilizar a herança. Mais uma vez, eu repito, a herança, a gente tem que saber usar a herança, né, da forma correta, nos momentos corretos. Até na aula sobre herança versus composição, eu exemplifiquei o porquê disso, tá? Então, se você não lembra, volta lá na aula, reforça para a gente conversar sobre a Liskov Substitution Principle. Então vamos aqui para minha tela. Eu vou de cara, já estão aqui até na minha tela já tem aqui a Bárbara Liskov, né? Se você pensou que Liskov era o homem, não era, é a Bárbara Liskov. Ela era uma matemática, né? Ela até tem uma tese bem complexa a respeito do princípio. Eu não sei se eu tenho aqui no Wikipedia, não deve ter, mas não é irrelevante no momento. É um texto bem complexo, aqueles textos bem malucos de matemáticos. Então, essa é a Bárbara Liskov, ela criou esse princípio que a gente vai falar agora, tá? Como eu falei, é algo bem sutil. Então, vamos lá para um exemplo prático do que ela quer dizer com esse lance de classes base em poder substituir as suas derivadas, né? Eu vou usar um clássico exemplo, né? Eu vou botar aqui, deixa eu criar logo o arquivo aqui. Aqui o arquivo. Eu vou criar o clássico exemplo que ela utiliza, que é a classe retângulo, certo? E a classe quadrado, tá? Quadrado. Isso aqui é um exemplo de que a herança não tá legal, né? A herança desse caso aqui não tá legal. Então, vamos lá. Herança, tá? Lembre-se que herança ela é um relacionamento do tipo E1. Ou seja, se eu falar que quadrado estende de retângulo, certo? Eu estou dizendo que quadrado é um retângulo. E na matemática, né, se você for ver no conceito matemático, quadrado, ele é sim um retângulo, certo? Isso sim é uma base para a gente poder confirmar que quadrado estende um retângulo, certo? Então vamos lá, vamos esquecer por enquanto a classe quadrado e vamos implementar aqui, ó. A nossa classe retângulo, ela tem largura e tem altura, assim como também o quadrado tem uma altura e tem uma largura, tanto que eles estão estendendo um do outro. Até aqui, tudo bem, certo? Vou pegar os getters e setters dele, ó, tá? Isso aqui você já sabe fazer, deixa eu diminuir isso aqui. Eu sei que isso aqui você já sabe fazer, eu não preciso estar explicando, tá? Get largura, get altura, set largura e set altura, tá? Isso aqui você já sabe, não preciso mais explicar, certo? Botei os getters e a classe quadrado, por estender a classe retângulo, ela vai receber todos esses métodos, tá? Mas tem um pequeno porém, tá certo? Tem um pequeno porém. Se eu colocar retângulo, altura 10 e largura 15, beleza, temos um retângulo. Mas se eu fizer a partir de quadrado, não vai dar bom, porque quadrado tem lados iguais, né? Se o lado é 10, a altura também é 10. Todos os lados vão ser 10, né? Então, eu tenho que fazer aqui, né, eu tenho que sobrescrever, no caso, os métodos set largura e set altura. Ó, eu tenho que fazer algo desse tipo aqui, ó. Public function set largura, né? Olha, já até completou. E ele vai ser exatamente parent, vou chamar aqui o parent set largura, vai ser largura. E o set largura, ser igual a largura, tá?
Eu vou copiar isso aqui, vai ser a mesma coisa aqui embaixo. 7, altura. Altura. E aqui, eu botei em inglês aqui, ó, mas tudo bem, sem problemas, certo? E aqui vai ser minuto, deixa eu pegar aqui e aqui, certo? O que eu fiz aqui, tá? Aqui eu fiz o seguinte, eu sobrescrevi os métodos 7 largura e 7 altura, certo? Esse parent 2 pontos, eu tô fazendo a chamada do 7 altura da classe Py. Somente isso que esse parent faz, tá? E aí eu tô fazendo o seguinte, ó, eu recebi a largura 10. Se eu recebi a largura 10, tanto a minha largura como a altura vai ser 10. Se eu coloquei uma altura 20, a minha largura 20 e a minha altura vai ser 20, minha largura vai ser 20, porque é um quadrado, certo? Isso aqui é uma lógica simples, você tem que saber disso, né? Isso é uma regra básica de fazer isso aqui. Beleza? Então aqui, tranquilo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui uma classe área retângulo, certo? Não se esqueça que quando eu chamo retângulo, também estou dizendo que o quadrado também é um retângulo, tá? Não se esqueçam disso. Então, public function, vou botar aqui calcular, e aqui eu vou receber uma classe retângulo. Retângulo. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou receber return, retângulo, get largura, vezes this get altura, né? O cálculo de uma área de um retângulo é sua altura vezes a sua largura, né? Isso aqui também é bem simples, tá? Então vamos fazer aqui um teste, né? Vamos ver se essa herança está realmente dando certo. Vamos lá perceber a sutilidade, né, desse princípio da Barbara Liskov, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, área vai ser igual a área new área retângulo, né? Faltou aqui o new área retângulo, tá? E aqui eu tenho que receber, no caso, área calcular. E aqui eu tenho que receber um retângulo ou um quadrado, né? Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui retângulo. Isso é igual ao new retângulo. Aí o retângulo vai ser o seguinte. Eu vou colocar 7 largura. Vou colocar aqui 10, por exemplo. E 7 altura. 7 altura. Isso é igual a 15, né? Vou botar 15, tá? Se eu colocar aqui retângulo. Vou botar aqui um eco, né? Retângulo vai ser a área, né? Eu peguei o retângulo e vamos calcular a área desse retângulo, certo? Vamos testar isso aqui. Aqui PHP, index.php. Vamos aqui na linha 48, que é retângulo, né? Olha só que vacilada. Retângulo, get altura, pronto. Só um errinho aqui de falta de atenção, na verdade, né? Então vamos lá executar. E ele botou 150, né? Certíssimo, super justo. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só colocar aqui um PHP and offline. E aí você vai ver melhor aí, 150, tá vendo? Ok? Beleza, a área tá certo, a altura versus a largura, né? Vezes a largura, beleza. O que a Barbara Liskov diz é que é o seguinte, se você tiver uma subclasse aqui, ó, quadrado, é igual a new quadrado. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quadrado. Só que a área do meu quadrado, aliás, ao lado do meu quadrado vai ser 10 também. 10 e 15 também, né? Vamos colocar aqui os mesmos valores, tá? A ideia, o que ela quer dizer é o seguinte, se eu colocar quadrado, certo? Aqui no lugar do retângulo, o comportamento tem que ser o mesmo, tá? Se não for o mesmo comportamento, a tua herança não tá legal. A tua herança não tá adequada para uso. Pode ser que algum ponto se estoure, tá certo? Nesse caso não vai dar certo, porque eu vou esperar aqui no caso 100. Eu estava esperando 100 aqui. Aqui no caso ele vai colocar... Perdão, aqui ele estava pedindo 150. Aqui ele vai colocar 100, porque ele vai botar 10 vezes 10, certo? Porque o quadrado ele tem lados iguais, ele não tem lados diferentes como tem o retângulo, né? Então, se eu botar isso daqui, ó... no caso 225, que for 15 vezes 15, né? Porque eu coloquei primeiro o 7, mas se eu trocar isso aqui, ele coloca... Opa, ele vai colocar 100. Certo? Ele vai colocar 100. Então, a ideia é que, por mais que eu tenha mudado, até mudei a ordem aqui, né? A ideia é que se eu mudasse o quadrado pelo retângulo, ele tinha que ter o mesmo comportamento. Ele tinha que retornar 100,
tá? Então, esse é o princípio, a sutileza do princípio da Barbara Liskov, né? Que eu posso ficar trocando os subtipos, né, as derivadas, sem ter mudança de comportamento, tá certo? Então esse é o princípio da Barbara Liskov, espero que você tenha entendido. Realmente, mais uma vez repito, é um princípio bem sutil, tá? E na próxima aula nós vamos ver o I, né, que é o Interface Segregate Principle, tá certo? Encontro você então na próxima aula.